Hoje temos aqui o penúltimo capítulo do nosso livro, A Segunda Morte. Vamos concluir, né, meus amigos, se há uma segunda morte. Livro esse de Ranieri, que foi em desdobramento mental e espiritual, junto com Altino, para nos contar tudo isso. Vamos na sequência. Novos seres. Mergulhados na atmosfera terrestre, nossa caminhada seguia ao encontro da superfície, cada vez mais escura. Realmente, a visita ao Portal do Sol me impressionara muito e sentia, de fato, que retornara do paraíso há séculos, decantado pela humanidade e pelos grandes poetas do mundo e escritores. No entanto, nenhuma descrição humana igualava a realidade. Era indescritível. Ali encontrara criaturas diferentes, com características novas. A descrição ou a menção dos livros superiores não bastavam para dar uma ideia precisa da realidade espiritual. O fator de os espíritos e os grandes médios usarem uma linguagem simbólica no plano espiritual superior, as vibrações e as irradiações representavam muito ou quase tudo. Evidentemente, na natureza tudo se transforma e vive, adquirindo novos órgãos, adquire nova forma de expressão e manifestação que o ser inferior não possui. O universo ostenta milhares e milhões de seres diversificados. Conforme o ambiente, assim serão os seres que o habitam. Faço eu aqui um exemplo simples. Uma lagarta, quando vira borboleta, a lagarta morre? Ou apenas se transforma? Pense nisso. Será que é só esse exemplo? Será que isso não existe em todo o universo? O que parece ser morte, na verdade, é uma transformação? Não é? A centelha viva da lagarta continua viva na borboleta, não é? Pensem nisso. Continuando. Surpreenderam-me a princípio as libélulas, aqui, gente, entre aspas, libélula é o nome que o Ranieri deu àquele formato espiritual. Altino também me surpreendera com as meditações, porque disse: compreendo as suas surpresas que considero naturais. Contudo, devemos nos habituar com a ideia de que a evolução é transformação, sob o impulso do pensamento e do desejo de mudar. Desejo de mudar, meus amigos. Para o bem na criatura que atinge o reino nominal. Aceitando e vivendo essa ideia, mais fácil se torna compreender e transformar-se. A substituição dos pensamentos maus pelos bons areja a casa mental e promove a transformação interior de todo o organismo espiritual ou perispiritual. Nas zonas do pensamento comum, a substituição do modo errado de pensar pelo bem é tudo. Aí é que começa a vida nova e uma nova vida. As percepções se ampliam e o organismo adquire nova frequência vibratória e se renova. Na casa mental está o motor que aciona a vida. Altino, perguntei um tanto inibido. E os seres com asas que encontramos, o que é aquilo? O espírito contemplou-me com ar compadecido e ensinou. Meu caro Calicrates, essas figuras já são conhecidas desde a antiguidade. Os antigos já falavam delas. A Bíblia cita-as. O Apocalipse faz referência a algumas delas. Os livros sagrados dos egípcios, dos hindus. Naturalmente usam nomes diferentes, mas sempre falam delas. A mitologia também, de certa forma, alude à sua existência. Nas legendas de São Francisco, especialmente no e Fioretti, conta-se o caso dos estigmas, e ali aparece Jesus Cristo, que aparece como um serafim. Você por aí vê que não contamos nada de novo. Disse Salomão que não há nada de novo debaixo do sol, e é verdade. Bem, acrescentei, mas o que me preocupa é se um dia seremos mesmo um deles. Seremos. A evolução é lei, será executada por todos. Assim é o universo, e o universo é obra de Deus, e na realidade é Deus em todo o vigor da sua existência. Houve até um filósofo que disse: o universo é o corpo estrutural de Deus. Repetindo,
O universo é o corpo estrutural de Deus. Nós estamos em Deus. É, na verdade, apenas um pensamento de um grande pensador, mas exprime bem a ideia de Deus e do universo. Os seres vivos e espirituais evoluem através das formas em demanda do infinito do tempo. Poderemos dizer mesmo, tempo e eternidade mantêm e conduzem o espírito que só é eterno dentro deles. O amor une os seres com a ajuda do tempo que se torna eterno. Bem e mal se dissolvem na engrenagem do tempo e se encontram um dia na alegria da eternidade. Ser ou não ser são duas aparências de uma mesma coisa. A imortalidade não é mais do que Deus em nós. E Deus em nós é a vitória do amor na chegada final de tempos e eternidade. Altino brilhava em todo o poder de sua grandeza espiritual e notei que quando falava de Deus se transformava e tinha eu a impressão de que lhe via as asas sobrenaturais que brilhavam imensamente. Sim, meu filho, continuou Altino, a intensidade das vibrações do próprio ser, por evolução, agindo no plano espiritual divino, se articula em asas, parecem asas. Vocês entenderam, meus amigos? Não são asas, não têm penas, não batem nas costas. Parecem asas. A libélula é uma primeira fase nesse campo e o espírito saindo da animalidade começa a se transformar. Falo eu agora. Somos animais. Olhe nosso corpo. Nós temos pelos, como têm os animais, só nos faltam os rabos. Nós somos animais biológicos. Nós temos que evoluir para o espírito. E isso se faz pouco a pouco, pensamento a pensamento, atitude a atitude. Vamos continuar com a leitura. Tão surpreso fiquei que Altino carinhosamente me esclareceu. Ninguém cresce, mesmo espiritualmente, de qualquer maneira. A natureza é universal, não é particularizada. Deus está em tudo e em todo lugar. Os seres crescem e vivem segundo uma programação divina. Assim, as formas não se modificam de um modo brusco. Elas se transformam lentamente no correr dos séculos e dos milênios. Ninguém se transforma em anjo da noite para o dia, mas se transforma segundo a lei de evolução. O modo de pensar, de ser, de viver aceleram e determinam a transformação da forma. O ser que se espiritualiza e cresce com a tendência que refletem os seus ideais para cima e para o alto. O sentimento de liberar-se, o que lhe desperta as vibrações que semelham asas. Sei que você não entenderá, mas sei também que ficará gravado em sua memória integral. Ninguém estaciona na ascensão espiritual. Pode, no entanto, estacionar se não quer melhorar. E como um livre motor que não parasse sozinho, mas pode ser parado. O livre-arbítrio, concessão divina, é lei que equilibra o universo. Querer e não querer são impressos na consciência do ser. As leis divinas não trazem em si marca de violência. A violência é apenas um desequilíbrio, e desequilíbrio é morte, é estacionamento espiritual. O mecanismo da alma para quando somos invadidos pelo desequilíbrio. Na realidade, o mal é também somente estacionamento e desequilíbrio. Evoluir é, em verdade, equilibrar-se em si mesmo. A busca do equilíbrio e consegui-lo é evoluir e crescer para Deus, porque Deus é o centro universal do equilíbrio. Equilíbrio é o bem e desequilíbrio é o mal, é a origem de todos os males. Altino cessou de falar e eu contemplei estático, sentindo que realmente ele era uma fonte suave de sabedoria, de onde jorrava silenciosamente a água pura e sublime do amor e da verdade. Compreendi também que equilíbrio era amor, compreensão e entendimento, e vi que a esfera suprema criava, na criatura, a serenidade e a paz. Eu ainda estava dominada pelas imagens do portal e por tudo o que vira e que me acontecera, e não conseguia afastar
o pensamento daquela colônia, dos espíritos, de tudo o que vira lá. O irmão Francisco, que recebera Einstein e que conduzira a segunda morte e presidira a cerimônia, desfilava em minha mente com insistência irreversível. Aquelas criaturas luminosas, o perfume que invadira todas as belíssimas flores de intenso brilho e beleza que se espalhavam pelo imenso jardim. Tudo era profundamente tão belo e sobrenatural como um conto de fadas, e todos nós um dia seremos assim. Seremos, acrescentou Altino. Essa é a lei da evolução. Somos partículas de Deus e dele nascemos, e a que ele voltaremos depois de peregrinar pelos caminhos ásperos e difíceis da imperfeição e do mal. Mas por que isso? Tal é a lei, de mundo em mundo, de forma em forma, nascendo e renascendo, entrelaçados com os demais seres, das trevas para a luz. Através do mal voltaremos ao bem, engrandecidos e iluminados. À proporção que avançávamos, íamos encontrando pelo caminho criaturas menos belas, mais materializadas, profundamente diferentes dos lugares que percorríamos, fisionomias que naturalmente já conhecíamos. Em todos os caminhos, em todas as estradas e rotas, encontravam-se seres diferentes e diferenciados, mas à aproximação de orbes como a Terra, proliferam e perambulam os seres inferiores. E esses tendem mais para o feio do que para o belo. O pensamento superior forja bases belas, ao passo que o pensamento inferior modela formas cada vez mais feias, até atingir o horrível e conduzir a criatura para os desvãos das trevas mais densas. Cabe ao espírito sentir em si mesmo os anseios do bem e da beleza, da perfeição, do sublime, conquistando os veículos de linhas dinâmicas e aéreas que o levam ao infinito. O feio e o horrível no ser é resultado da sua permanência no mal, e o belo é conquista da alma, cada vez mais se espiritualiza. Vou fazer um novo parênteses aqui. Meus amigos, não confundam a beleza física com a beleza espiritual. Há pessoas de belezas físicas maravilhosas, mas são traficantes de drogas. Percebem a diferença? Há pessoas de corpos físicos horríveis, mas trabalham no bem. Para citar um bem distante de nós, para não comparar com ninguém aqui da nossa cultura. Como Gandhi era feio, não é? Não é verdade? Não é? Mas a alma era bela, não é? Irmã Dulce, meu Deus, Irmã Dulce, não é? Madre Teresa de Calcutá, são pessoas de corpos físicos feios, difíceis, problemáticos, mas as almas são maravilhosas. Então não confundam a beleza física com beleza espiritual. Continuando a nossa leitura. Subimos ou descemos dentro de nós mesmos, consciente ou inconscientemente, conforme manifestação da nossa vontade, oculta ou não. Você já ouviu isso? Não é, Calicrates? Perguntou Altino, encimando suas maravilhosas e sábias palavras. A atmosfera mais se escurecia aos espíritos mais adiantados. Porém, era fácil ver. A sua visão viam tudo, embora imperfeito em relação às altas esferas, ali eu também via. Naturalmente Altino, mais do que eu. Assim passou um magote de espíritos maus, que logo nos assediaram, dizendo impropérios e zombarias. Então vocês visitam as sombras e vêm do céu? Infelizes adoradoras do Cordeiro, um dia libertaremos o dragão e ele nos protegerá. E levantavam os punhos em desafio. Deles partiam bolas negras como se atirassem pedras. Altino, com certeza, poderia revidar se quisesse, com vibrações e jatos de luz, mas não o fez. Admirei-lhe a humildade. Compreendendo meu pensamento, o grande espírito sorriu e esclareceu. Não é revidando agressões físicas ou verbais que crescemos diante de Deus. Suportar é perdoar, é desenvolver qualidades superiores que jazem no coração como pássaros mortos. Entendi a lição e prosseguimos.
Por aquelas regiões fomos encontrando dezenas de espíritos de aspecto mau, de fisionomias feias ou más que irradiavam vibrações repelentes e horríveis que causavam mal-estar. Recebíamos ondas de estranhas vibrações, como as ondas de um mar pestilento e de péssimo odor. Tudo aquilo ao contrário do portal, onde só havia luzes, cores e perfumes. Aqui a coloração era sombria, tudo era escuro. Lá havia claridade, luz e colorido. A suavidade era o clima permanente. Ao contrário, enfrentávamos agora forças do mal e radiações de temor. Os espíritos aqui eram mal encarados, maltrapilhos, região de tristeza e sombra, e nós viajávamos para a terra. Comecei a sentir pena das pessoas que ainda não entenderam a verdade. Foi quando avistamos um grupo de 3 que comandavam um grupo maior de aspecto tenebroso. Para onde vão? Perguntei. Para a Itália. Fazer o quê? Insistir com Mussolini, os seus adeptos, para colaborarem na deflagração da Terceira Guerra, para a confusão dos homens e destruição do mundo. Altino, talvez aproveitando o assunto, explicou. Na superfície existem muitos espíritos que vêm do abismo e no subabismo para promover desordem no mundo. Instigam os governantes a fazer guerras de modo a estabelecer a perturbação geral no mundo. Lembremos, meus amigos, que esse livro foi escrito nessa época do passado, não é moderno. Continuando. Outros estimulam os ladrões e assassinos a fazerem o mal. Na realidade, ninguém está só. Há, naturalmente, os espíritos bons que orientam para o bem. Daí é que vem a crença de que toda criatura tem um anjo bom e um anjo mau. Uns soprando ideias do bem e outros procurando ajudá-los a seguir o mal. Isso tem um fundo de verdade. É lógico que não há uma escala determinada para ser anjo do mal ou do bem. Isso é questão de afinidade de cada um, que atrai o bem ou o mal e conquista o anjo do bem, que o ajudará a atrair o anjo do mal, que lhe soprará na consciência o anseio de praticar o mal. Na realidade, são espíritos ligados a ele por muitas vidas, que lhes dão perfeita afinidade. Dessa forma, construímos o nosso passado e o nosso futuro. Se não for assim, iria atribuir a Deus a autoria do mal, o que é errado. Para mim, muito doce ouvir os ensinamentos do Espírito. Penetravam-me na alma suavemente, iluminavam-me a mente com claridades espirituais novas. Gostava de ouvi-lo. Pareceu-me música as suas palavras. Dezenas de criaturas inferiores, de fisionomias estranhas, passavam por nós, perambulando ou buscando instintivamente regiões mais inferiores, e isso os faziam por sentirem-se bem nesses lugares. Em minha mente ressoavam ainda as palavras do grande Espírito. Onde se reunirem os bons, aí será o céu. Onde se reunirem os maus, aí será o inferno. Céu e inferno estão dentro de nós. Cada um constrói o seu céu e o seu inferno. Céu é um estado de consciência, não é um estado inferior. Céu e o inferno interiores é dentro da criatura que está o céu e o inferno. Ele está repetindo isso durante todo o livro. Nós precisamos ter esse conceito dentro de cada um de nós. Eu, vendo aquelas criaturas esquisitas, compreendia que carregavam o próprio inferno dentro da alma e que buscavam lugares escuros onde se aglomeravam. Sentindo minhas cogitações íntimas, Altino acrescentou: Meu filho, essas coisas existem. Evidentemente, não como as concebem muitos espíritos e muitas pessoas como lugar localizado, criado para esse fim como obra de Deus ou do demônio. Existe em cada um obra de si mesmo, resultado do mal ou do bem que fizeram. Nós próprios construímos o nosso destino dentro das leis divinas, equilibrada ou desequilibradamente. Por isso, as criaturas devem buscar primeiro o equilíbrio, e o amor é o artífice maior desse trabalho. Os representantes do mal procuram conduzir a criatura para o desequilíbrio, que é o seu reino. Havíamos descido muito e parávamos sob uma cidade movimentada e fervilhante de gente e de espíritos dos mais variados aspectos, e vi que se misturavam bons e maus. Por que vivem misturados bons e maus? Porque só assim uns aprendem com os outros e evoluem. É o processo que acelera a evolução.
No mundo há espíritos adiantados que se encontram e convivem com criaturas menos adiantadas e adquirem conhecimento que não adquiririam em outras faixas vibratórias, onde não há possibilidade de se verem e de se entenderem. Porque o superior vê e entende o inferior, mas o inferior nem sempre vê e entende o superior. Só se este quiser e estiver em condições de permitir. Na verdade, não me surpreendi, mas sabia que para muita gente isso era uma revelação. O espírito inferior vive numa vibração mais lenta e o seu veículo é sempre mais denso. O espírito superior tem vibração mais rápida e veloz e o seu veículo é mais leve. Dificilmente é visto no sentido pelos inferiores. Ou eles têm que elevar a vibração, ou o superior tem que baixar a sua. Nos dois casos não é muito fácil, embora possam fazê-lo. Esse fato obedece à lei de afinidade, que é inalterável em todos os planos. Faixas vibratórias e mundos. É a lei eterna, imodificável, inalterável, portanto. Quedei-me pensativo. O universo é assim constituído. É a vontade de Deus. Eu quero trazer um outro pensamento para vocês. Vocês devem lembrar da escola o que é o átomo, não é? Exemplo curto é, vamos dizer, uma bolinha onde rodam os elétrons, ou seja, movimento. O átomo mostra movimento. Tudo que nós aqui na Terra vivemos é constituído de átomos. Uma mesa é um conjunto de átomos. Todos esses átomos estão em movimento. No entanto, nós percebemos a mesa como parada, como fixa, imóvel, morta. Mas ela é feita de átomos em movimento. Pensem nisso, meditem. É assim que nós aprendemos. Este é o penúltimo capítulo. Eu aguardo vocês em breve para concluirmos essa leitura. Abraços!